Você já ouviu aquela frase, mas fulano é emocionado ou emocionada demais? Ela expressa uma realidade vivida na atualidade. As pessoas estão cada vez menos propensas a se apaixonar. Ao sinal de qualquer mínima manifestação de afeto, o afastamento pode acontecer para não ter que lidar com esse envolvimento. E para falar mais sobre isso é que recebo aqui no Papo com Ela a psicóloga Raquel Souza. Raquel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente discutir se realmente a gente está tendo uma dificuldade para se apaixonar e o que está por trás disso. Por que eu te questiono? A gente percebe cada vez mais, inclusive entre as pessoas mais jovens, né, a seguinte frase: mas fulano é muito emocionado. Não, já não quero mais. Isso a qualquer manifestação de afeto, de carinho, de possibilidade de envolvimento. O que está acontecendo? A gente está perdendo essa capacidade de se envolver, de se entregar. O que está por trás disso? Olha, na realidade, nós estamos vivendo uma época em que o ser humano está muito egocêntrico. Ele está tendo olhos só para si. E este olhar só para si busca a sua realização. Ou seja, eu quero conquistar isso, eu quero ir em tal lugar, eu gosto de determinada coisa, não gosto disso. Então, tudo aquilo que quer interferir de certa forma no eu, na escolha da pessoa, ela já refuga. Isso. Ela já tem uma certa, podemos dizer assim, rejeição àquilo. E um relacionamento, ele não depende somente de uma pessoa, né? Ele depende de duas pessoas, né? Um relacionamento amoroso de duas pessoas. Então, o que acontece? Se eu não permito a outra pessoa participar da minha vida, então não tem como haver, não é, este relacionamento baseado nesta relação, né, de convivência, relação de estar junto, desejar estar junto, de compartilhar a vida a dois. Então, este é um dos fatores que tem realmente feito com que o ser humano evite este amor, evite essa paixão. Raquel, você disse pra gente, né? Nós estamos vivendo um momento de muito egocentrismo. Sim. Que eu não me permito ser acessado pelo outro e nem também me interesso em acessar o outro para estabelecer essa relação. Qual é o prejuízo desse tipo de comportamento, visto que somos seres sociáveis e que de alguma maneira nessa relação a gente se aprimora? Todo ser humano, ele tem necessidade de ser amado. Desde o ventre materno, a gente observa isso, que o ser humano, ele sente no ventre materno quando ele é amado, quando ele é bem-vindo e quando ele é rejeitado. Foi feito há algum tempo atrás uma pesquisa em relação ao desenvolvimento da criança. Então, neste desenvolvimento da criança, colocou-se um número X de crianças que seriam amadas, cuidadas, abraçadas, acariciadas. E, por sua vez, do outro lado, as crianças que não seriam amadas, não seriam acariciadas, né? E não estariam tendo aquele aconchego, aquele afeto. O que foi observado? As crianças que foram amadas, elas se desenvolveram dentro do tempo, né? Porque existe na linha do desenvolvimento humano, né? Tem o desenvolvimento da criança. Então, neste desenvolvimento da criança, tem alguns requisitos básicos para a gente encontrar na criança aquele desenvolvimento, podemos dizer assim, eficaz, que está dentro do esperado, passou dali, não está sendo esperado, então o que a gente faz? A gente vai procurar outras vias para poder tratar aquela criança. Então, nessa pesquisa, foi percebido isso. Então, todo ser humano tem essa necessidade de amor. E com o passar dos anos, essa necessidade não acaba.
né? Ela vai sendo, de acordo com a idade, ela vai apresentando a sua característica de querer ser amado. E quando a gente chega já na adolescência, fase adulta, a gente começa a olhar para o outro, né, para o sexo oposto, em uma maior expectativa. Como é essa expectativa? No sentido de uma atração sexual, uma atração de desejo, de estar com aquela pessoa e de experimentar, não é, o que é uma vida a dois. Então, nesse desenrolar, né, nesse desenrolar de paixão, de amor, nesse processo de que o ser humano tem essa necessidade, quando ele vai se deparando com algumas frustrações, com decepções, com algo assim que faz com que ele tenha traumas, então ele vai retraindo. Mas aquela lacuna do amor, ela existe. Aquela necessidade do amor não deixou de existir por causa da frustração ou porque o tempo passou. Não, ela continua existindo. E, de certa forma, ela vai contribuir para o quê? Muitas pessoas, elas se isolam do meio, né? Outras se tornam agressivas com o meio, porque ela acaba transferindo assim, se eu não sou aceita pelo sexo oposto, então outras pessoas também não vão me receber, outras pessoas também não vão me aceitar. Então, baseado nisso aí, sempre vai existir aquela carência, a carência do amor. Essa carência, eu posso tentar compensá-la de alguma forma? Porque a senhora fala da agressividade, é um mecanismo de defesa. O isolamento também, eu não quero sofrer a rejeição, não quero me ver descartado de alguma maneira, então lanço mão tanto do isolamento como da agressividade. Mas para preencher essa lacuna do amor não presente, eu posso descontar em outras formas? O que isso pode desenvolver? As pessoas geralmente apresentam uma compensação, né? Essa compensação, ela pode se dar numa dedicação excessiva ao trabalho. Ela pode se dar numa dedicação à parte religiosa, né? Ela pode se dar a determinados trabalhos de ação social, né? Mas, depois que a pessoa entra no quarto, essas coisas acabam não preenchendo. Ela pode preencher o tempo, 24 horas ali, eu levanto, vou para academia, eu levanto, vou ler um livro, isso e aquilo, vou para ação social, né? Vou conviver com alguns colegas, mas acaba não preenchendo. Então, quando a pessoa se depara com ela mesma, né, ali num quarto, num ambiente onde ela está sozinha, como se diz, podemos dizer assim, ela e ela, né? Não tem ela e ele, nem ele e ela, mas é ela e ela, então ela sente. Por mais que ela tente amenizar, entendeu? Fazer essa compensação, de certa forma, ela vai sentir. Isso eu posso fazer, por exemplo, através também de um consumo excessivo de álcool, de um consumo de drogas ilícitas. Isso também pode acontecer por conta dessa incapacidade ou dessa ausência do amor? Com certeza, né? E isso a gente pode ver na adolescência, por exemplo, né? Uma família que não é uma família que tenha uma certa, de uma maneira bem objetiva falando aqui, é uma família que não é estruturada. Então, a partir dali, daquele convívio, então vai desenvolver várias deficiências na vida do indivíduo. Então, muitos procuram as drogas, outros procuram amizades que realmente não vão levar a um grande êxito na vida. Então, fazem esta opção. Então, na adolescência mesmo, a gente consegue perceber isso e na fase adulta também a gente percebe. Raquel, quando
Existiu algum fator social que contribuiu para esse ponto que a gente chegou hoje, da gente estar muito voltado para a gente mesmo, de estar nesse egocentrismo? Teve algo que marcou e diga assim, daqui para frente as pessoas começaram a se comportar dessa forma? Como que você analisa isso? Posso perceber em relação à mídia, né? A mídia, ela é muito boa, ela é de uma eficiência tremenda para o ser humano, né, para a nossa atualidade. Quantas coisas a gente consegue desenvolver através da mídia. Na pandemia, né, eram aulas online, era tudo online, né? E então houve um progresso muito grande, né? Houve um desenvolvimento grande. Mas também tem o seu pontinho negativo. Porque às vezes o que você observa, você está assim, vamos supor, numa pizzaria. Quando chega lá, você percebe que é uma família que está na mesa ao lado. E cada um está com o celular na mão. Cada um está na sua individualidade. Vivendo o seu universo. Sim, né? vivendo o seu mundo. Um está vendo uma reportagem ali sobre o jogo, o outro está vendo um vídeo que o colega mandou, o outro está vendo um tópico lá de um trabalho que ele vai ter que realizar, o outro está conversando no WhatsApp com uma pessoa que às vezes está do outro lado do mundo e não está conversando com aquela pessoa que está do lado dela. Não é? Então a gente percebe que existe esse distanciar. As pessoas deixaram de ter aquele vínculo, sabe? Aquele vínculo, assim, aquela afetividade, aquela aproximação, entende? Então, é algo que a gente precisa observar, e esse observar é começando na nossa vida. Quanto tempo eu estou ficando no celular durante o dia? Quanto tempo estou ficando na internet? Quanto tempo eu converso com meu filho? Quanto tempo, entendeu? A gente precisa começar a fazer com o meu cônjuge, como está o meu relacionamento com o meu cônjuge, como está esse tempo, né, de troca, entende? Já ouvi dizer assim, de casal que estão um do lado do outro assim na cama e tal, e cada um no seu celular. Aí a mulher escreve assim: oi amor, tudo bem com você? Não falo mais, escrevo, né? Sim, entende? Então, ao invés, por exemplo, de virar para a pessoa e falar assim: oi amor, está tudo bem com você? Então, digita, né? Oi amor, está tudo bem com você? Querendo dizer assim, né? Eu acredito que a intenção foi essa. Nós estamos tão perto, mas tão distantes. Raquel, a gente está falando dessa dificuldade de apaixonar-se, e se a gente tem dificuldade de se apaixonar, a gente tem dificuldade de amar também, porque o amor passa pela paixão, né? A paixão, ela é algo instantâneo, tá? Ela demora até mais ou menos, as pesquisas mostram que até 2 anos demora uma paixão, né? De meses a 2 anos, de dias a 2 anos, né? E ela é algo bem superficial. Mas intenso. Intenso, não na sua solidez, na sua consistência, mas no sentimento, porque ela se baseia aonde? Ela se baseia no ato sexual, entendeu? Na intimidade corpo. E nas não, sensações possíveis, sim, né? E não na intimidade alma, na essência da pessoa. Então, é dessa forma que é a paixão. Agora, o amor não, é algo profundo, é algo mais intenso com consistência. Ou seja, progressivamente. Eu vou amando aquela pessoa progressivamente. Através como? Através de uma amizade, através do modo que ela se comporta, através do modo que ela me trata, através dos sonhos que ela tem. Então, este amor, ele vai sendo consolidado cada dia mais. Então, paixão e amor, né? Nós podemos dizer assim. Geralmente, começa-se com uma paixão, né? Quando você olha assim para aquela pessoa, né? É igual aqueles desenhos animados assim que sai aquele coraçãozinho assim do olho da pessoa, né? E a pessoa já
né? Olha, que lindo homem, né? Ou que linda mulher, né? Que coisa linda. Então, aquele despertar, né? Você olhou para aquela pessoa e ela fez o seu estilo, aquilo que você gosta, né? Porque cada pessoa precisa ter na sua mente alguns pontos definidos em relação ao seu cônjuge, né? Então, por exemplo, eu gosto de homem louro ou homem moreno? Tá? Eu gosto de homem baixo ou homem alto? Quais são os valores que não abro mão? Sim, quais são os valores que não abro mão? Eu gosto de passear em tal lugar. Se eu achar um homem que gosta de um lugar oposto, não vai dar certo. Então, a pessoa precisa ter essa maturidade, que é algo que o adolescente não tem, né? Porque o nosso cérebro, ele chega ao seu ponto máximo de desenvolvimento, de maturidade, de 20 a 25 anos. Então, muitas decisões tomadas antes são decisões baseadas na infantilidade. A pessoa não está preparada para vivenciar aquela situação. Então, se ela não está preparada, grande parte da possibilidade é de não dar certo, não vai funcionar, não é? Então, a gente precisa ter este, podemos dizer assim, modelo de pessoa, porque se você tem um modelo pré-definido, não é qualquer coisa que você vai querer. Uhum. Não é o primeiro que chegar que você vai querer. Então, começa com essa atração, né? Você olhou, gostou, mas aí é algo que a via se torna diferente, né? A via da paixão vai direto para o corpo. Vamos ficar juntos, né? Vamos sair, vamos beijar, vamos abraçar, vamos ter um relacionamento sexual, tal. E a via do amor já parte para uma amizade, olhar o que tem dentro da pessoa, verificar se aquilo mesmo que você tem na sua mente, aqueles pontos básicos, aquela essência importante para você, que você vivendo com aquela pessoa vai te fazer feliz. É claro que ninguém é perfeito, vai ter determinado momento que aquele homem carinhoso, ele perde a paciência, ele tem um minuto de explosão e tal, mas são pontos que a gente consegue contornar e voltar para aquilo que a gente idealizou. Entende? Sem um forçar o outro, de uma maneira espontânea. Não é que um vai omitir, vai deixar de ser ele para estar com a pessoa, não. Isso não pode acontecer, porque isso não é felicidade, mas é aquela troca, né? Aquele intercâmbio de gostos, né? De aptidões, de desejar certos sonhos na vida. Então precisa ter esses pontinhos um pouquinho em comum. Porque senão, como que eu construo junto também, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas você vai procurar alguém que é parecido com você, aquela história de que os opostos se atraem. Isso acho que não tem muita procedência, né, Raquel? Porque se a gente vai caminhar por trilhas diferentes, fica difícil a gente encontrar uma convergência nesse caminhar. Sim, é verdade. Essa história aí, os opostos se atraem, não é bem assim, né? Pode até se atrair no comecinho, mas no decorrer dos dias de convivência, deixa de ser atrativo. Gera mais conflito do que harmonia, né? E muitas vezes esses conflitos, o que acontece nesses conflitos? Surgem as feridas emocionais, né? O desequilíbrio das emoções. Então, olhando por este foco, a gente precisa ter certa cautela, né? Pensar para poder estar agindo, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Porque uma alma ferida, é muito difícil a gente conviver com uma alma ferida. E muito difícil se restabelecer também, né? Com certeza, né? Para a pessoa se restabelecer, né, nessa parte aí que entra a psicoterapia, né? A psicoterapia, ela vai contribuir com o autoconhecimento, né? Para a pessoa a pessoa que se conhece, conhece seus limites, conhece seus defeitos, suas virtudes, então ela se torna uma pessoa mais fácil de ter um relacionamento. Por quê? Porque ela se conhece.
E aqui a gente fala de relacionamentos gerais, não só os amorosos, mas profissionais, familiares, de amizade. Sim, né? com certeza. Às vezes as pessoas interpretam de certa forma assim, panelinha no trabalho, panelinha, mas não é bem panelinha, né? Às vezes o próprio assim, o próprio emocional da pessoa, a personalidade da pessoa contribui para ela estar com aquele grupo, entende? Com aquele grupo. Então, é um fator que favorece, mas não significa que o ser humano precisa estar assim, fechado a esse grupo aqui. Não, a gente precisa ampliar. Nós estamos vivendo numa época que o relacionamento é algo predominante. Embora haja uma dificuldade de convivência enorme, né? Sim, quanto mais relacionamentos, quanto mais você se conhecer, você observar o outro, mais vai haver possibilidade de haver um progresso não somente amoroso, mas em todos os aspectos da vida do ser humano. Então isso é fundamental, é muito importante. Raquel, muito obrigada pelas informações aqui no Papo, uma satisfação contar com a sua entrevista. Ai, que bom, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Pesquisa realizada pelo Sebrae Mato Grosso, que ouviu 3.623 donos de pequenos negócios, mostrou que a média de execução de práticas ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governança, atingiu quase 70% entre as pequenas empresas. Mas na prática, por que é importante se preocupar com esses aspectos? Para entender sobre isso é que converso com a gerente do Centro Sebrae de Sustentabilidade, Ellen Camargo. Ellen, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse destrinchar aí esse assunto ESG, uma pauta que está tão em voga ultimamente, em que a questão ambiental passa a ser uma preocupação, mas não só isso, também a qualidade de vida daqueles que estão dentro dos negócios, como a gente conduz esse empreendimento. Queria que você pudesse falar para a gente, existe uma pesquisa que foi feita pelo Sebrae que mostra que pelo menos 70% dos pequenos negócios estão adotando alguma prática ou estão preocupados com a implementação desse ESG. O que despertou essa preocupação e esse movimento, principalmente entre os pequenos? É um prazer estar aqui com o Papo com Elas, trazendo um tema tão importante e como isso está irradiando para os pequenos negócios. Antes de a gente falar propriamente dito de como é que isso está se aplicando na realidade dos pequenos negócios, vamos fazer uma contextualização rápida, né? As práticas ESG, que são boas práticas no ambiental, no social e na parte de governança, e ela sempre existiu. Esse é um tema que não é tão novo. Se a gente for olhar pesquisar, ele já existia. Mas o mercado, por exemplo, financeiro, que dita muitas regras, ele entendia essas boas práticas como uma regra de diferencial na hora de analisar um investimento, por exemplo. Vamos fazer um investimento, vamos analisar se esse investimento ele tem retorno, se ele é viável, para poder aportar recursos. Quando o Fórum Econômico Mundial trouxe esses critérios como algo obrigatório, isso começou a gerar uma reação em cadeia. A priori, impactou as grandes empresas que utilizam muitas vezes de recursos internacionais ou de buscar acessos a financiamento para fazer grandes investimentos, e os projetos que eram apresentados para ser pleiteado tinham que ter esse olhar de gestão de risco para as questões ambientais, sociais e como é que é a governança, a gestão da governança. E quando os grandes começam, os bancos começam, o sistema financeiro começa a operar nesse sentido, né, e as políticas públicas em alguma medida também começam a olhar para esses aspectos, é um chamado das empresas a assumirem o seu papel nesse contexto. E aí isso chega nos pequenos negócios de uma forma, muitas vezes, imperativa, porque nós temos muitos negócios que estão qualificados para exportação, nós temos pequenos negócios que fazem parte do encadeamento produtivo de grandes empresas, que esses critérios são obrigatórios. Essas empresas, né, de pequeno porte, pequeno e médio porte, nessas categorias foram as principais, assim, as que iniciaram esse movimento dentro do âmbito dos pequenos, por uma questão de mercado. Então, elas viram a necessidade de adotar, organizar essas práticas, né?
dentro dos seus modelos de negócio, no dia a dia de gestão. Porque senão elas não atendiam critérios para exportar ou não atendiam critérios para continuar sendo fornecedora dessas grandes empresas, que esses critérios passaram a ser uma obrigatoriedade. E aí o Sebrae ele entra nesse contexto e a pesquisa ESG trouxe uma luz, uma clareza desse entendimento, porque nós queríamos compreender em âmbito nacional qual é o entendimento do pequeno negócio essa pauta, qual é o perfil dos negócios que já estavam adotando. Às vezes, se já adotava a prática, mas não conseguia identificar se é ESG, não conseguia categorizar. Então, a pesquisa ela foi muito importante para ajudar a elucidar isso. Deu uma fotografia, quando você mesmo trouxe o dado, 70% das empresas já praticam ESG, em alguma medida, e elas não sabem. Então, a pesquisa nos contribuiu para a gente ter uma clareza do qual era o nível de maturidade e um entendimento das práticas ESG no mundo dos pequenos negócios e o que o Sebrae, quanto instituição, pode fazer para melhorar ou potencializar o que já tem. Então, a pesquisa ela traz com muita clareza que essas empresas que estão nessas condições que eu citei foram as primeiras a embarcar nesse movimento. Empresas que ainda não faz parte de um encadeamento produtivo, mas que têm boas práticas porque gosta de zelar para o seu processo de gestão, já entende a sua responsabilidade social, em alguma medida, dentro das condições que a pequena empresa tem, entende que é importante ter os processos definidos, porque governança nada mais é que você sistematizar as coisas. Então, se eu tenho uma política de ética dentro da empresa, como é que eu comunico isso? Eu tenho visão, missão, valores, isso é de fato de conhecimento de todos, os meus colaboradores, o meu vendedor, o meu assistente de produção, ele entende, né, qual é o propósito da empresa, a minha visão, como é que é essa relação de entendimento, os procedimentos estão escritos, né? Então são coisas simples que fortalece a governança. Como é que é a minha relação com a minha rede de fornecedores? Eu tenho uma relação saudável, eu tenho uma relação de comércio justo, de ganha-ganha, um ajudando o outro. Então, a governança muitas vezes parece que é coisa de grande empresa, mas são boas práticas do dia a dia que contribuem para uma boa gestão. E o ESG, ele nada mais é que boas práticas que você faz para diminuir risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma prática muito redondinha com relação à gestão de colaboradores, por exemplo, dos meus funcionários, eu tenho uma política interna de qualidade de vida, eu procuro treinar esse colaborador, eu procuro olhar também o lado humano dele, eu, de alguma medida dentro das minhas condições financeiras, eu crio programas para que essa pessoa possa desenvolver, ou ela ter um bem-estar maior, né? Eu pago um salário justo, tudo isso contribui para você reduzir o seu turnover, reduzir, por exemplo, a perda de talentos, né? Porque isso é um custo para a empresa. Você treina uma pessoa, daqui a pouco a empresa sabe, né? Não tem um clima legal, um clima organizacional, isso afeta no atendimento ao cliente, afeta no resultado. Ou a pessoa acabou de aprender, você investiu um tempo naquela pessoa e a pessoa sai, e aí compromete todo o seu processo. Então você vê uma panificação, por exemplo, você treinou o padeiro, né? A padaria está lá, o padeiro sabe fazer o pão e de repente ele sai, né? Então, que medidas de ações dentro do programa social da empresa eu posso fazer olhando para esse aspecto? Isso diminui risco. Então, uma empresa que tem um bom programa de desenvolvimento e qualidade de vida para os seus funcionários, ele sai só da questão legal de pagar o salário dentro do teto ou cumprir a legislação trabalhista, mas ele cria adicionais que melhoram a qualidade de vida do cliente, que isso reverbera para dentro da empresa. Isso contribui para uma qualidade de vida. Porque a gente acha que o social é só fazer uma ação com a comunidade, também. Mas olhar para dentro antes de tudo, né? De tudo, porque o ESG ele tem esse recorte muito forte, né, de reduzir riscos a partir de cada narrativa. Como eu vou reduzir risco na área ambiental? Se eu sou uma oficina mecânica, por exemplo, eu tenho que seguir a legislação ambiental, porque a qualquer momento eu posso tomar uma multa, eu posso comprometer a continuidade do meu negócio se eu não seguir a legislação. Então, fazer a gestão de resíduos, acondicionar o resíduo de forma correta, ter o licenciamento, né? E aí enxergar diferencial competitivo. Já pensou? A minha oficina, ela reduz a pegada de
carbono, aí eu crio um selo que eu coloco nos carros que eu faço a manutenção, eu crio um outro significado com o meu cliente. Então, além de eu fazer o que a legislação pede, eu posso adotar boas práticas que vai agradar o meu cliente. Eu falo assim, poxa, olha, aquela oficina que eu vou, coleta garrafa PET, ou faz uma ação além do que a obrigatoriedade legal pede, né? Você cria um novo significado, né? E você passa não só diminuir seu risco, porque você está cumprindo a legislação, como também você ressignifica o relacionamento com a comunidade de entorno, né, com o seu cliente, com o seu fornecedor, e já tem um diferencial de outros, né? Porque diferencial de outros, você vai para um salão de beleza, por exemplo, que você chega lá, salão de beleza tem resíduos, né? E resíduos perigosos, porque mexe com química, né? Então você vai num salão de beleza, por exemplo, eu procuro ir em salões que, em alguma medida, tenham boas práticas. E você vai lá, você é bem tratada, você recebe todos os cuidados que se espera de um salão de beleza e ainda você descobre que o salão tem boas práticas, você cria uma fidelização. Você acha bacana aqui, você passa a incentivar, você passa a elogiar. É um diferencial, né? Você fala, poxa, a beleza pela natureza, né? Mas faz essa relação. Estou dando aqui alguns exemplos práticos para mostrar como que o ESG ele contribui para a maturidade da gestão. E assim, a gente percebe que alguns negócios já adotou, a pesquisa trouxe muito isso, né? Principalmente nas regiões centro-oeste e sul, você já vê que tem umas práticas mais maduras com relação a ESG e muitas vezes nem é identificado como ESG e tem outras, né, já identificam, já entendem que o que faz é ESG, né? Mas um grande gargalo que as empresas têm é na governança no sentido de organizar essas informações. Então, por exemplo, tem empresas que nos procuram e falam assim, poxa, Ellen, eu já faço isso, eu já faço a coleta seletiva, eu já tenho boas práticas de redução de desperdício de água, eu tenho um programa de qualidade de vida com meus colaboradores, mas a empresa não organizou essas informações, ele não consegue medir, ele não consegue tangibilizar, ele não tem um processo de gestão estruturado para isso. E aí, quando essa empresa, por exemplo, precisa fazer reportar esses resultados para uma grande empresa, que de repente está pleiteando aí uma relação comercial com uma grande empresa, e que esses dados e evidências são importantes, não basta fazer. Exatamente. Você tem que ter se organizado. E o Sebrae ajuda muito as empresas nesse processo. Então, mostrar o que ele já está fazendo e contribuir para que ele profissionalize isso que ele está fazendo e ele consiga demonstrar os resultados positivos a partir dessas boas práticas. Que é isso que contribui no final, né? Quando a gente pensa no ESG, é uma prática apenas que eu coloco dentro do meu empreendimento para me nortear numa melhor qualidade de prestação de serviço e também nessa relação de governança e com os meus colaboradores? Ou o ESG também pode ser um produto final ofertado para esse consumidor, como uma solução que visa a sustentabilidade? Como que a gente pode observar o ESG? Né? Ele está nesses dois campos ou ele está essencialmente apenas dentro do empreendimento? O ESG ele é um modelo de gestão, né? E aí, dentro do que você está dizendo, no universo da sustentabilidade, eu posso ter dois modelos de negócio. Eu posso ter negócios tradicionais, por exemplo, como eu citei, salões de beleza, pet shop, confecções, lojas de roupa, né, o comércio varejista de uma forma geral, farmácias, enfim. Eu tenho esses negócios e aí eu adoto práticas de sustentabilidade que o ESG traz, né, de ambiental, de governança, então eu aprimoro meu modelo de gestão. Quando eu falo eu posso estar conectado com esse tema ESG na medida que eu posso também ter negócios que o core da empresa, a natureza do negócio, do serviço ou produto está dialogando de alguma forma com essas questões. Então você vê hoje muitos negócios que têm impacto social. Você vê negócios que vem, por exemplo, na área ambiental, embalagens sustentáveis, uma solução para ajudar a despoluir o rio. Então, um negócio que tem uma solução que ajuda a despoluir água, rio, ou uma empresa de consultoria que ajuda na gestão de resíduos. Então, o seu serviço, né, ou o seu produto pode estar conectado com
com o ESG, vamos dizer assim, com as práticas de sustentabilidade. Então, ele pode estar tanto inserido como o objeto do seu negócio, que você vai oferecer como produto ou serviço para o cliente, mas, essencialmente, as práticas de ESG estão muito relacionadas ao modelo de gestão, né? Porque eu posso ter negócios que têm um produto sustentável para vender, mas às vezes a gestão dele interna, né? Não está condizente. Não está condizente. Então fica até meio estranho. Eu vendo um produto sustentável, vamos supor essa caneca sustentável, mas eu vou lá ver na minha loja, eu não faço gestão de resíduos, eu não tenho economia de energia, então meio que desconecta, né? Então uma coisa necessariamente não traduz a outra. Então o ESG, ele é essencialmente a questão mesmo do processo de gestão. Ele ajuda a aprimorar o processo de gestão de qualquer negócio. Quando você diz pra gente, 70% das pequenas empresas já adotavam alguma prática ESG, mas às vezes elas não conseguiam identificar isso. Por que a gente tem esse descompasso? As pessoas ainda acham que o ESG é uma prática que está muito distante e inatingível? Exatamente. Dessas 70%, pra você ter uma ideia, só 11% pratica de forma consciente. Olha só a diferença, né? As demais têm práticas que são conectadas com os critérios das diretrizes ESG e não sabem, justamente por isso. Acham que esse tema não se aplica à realidade do pequeno, não se enxerga nesse contexto, ele não consegue fazer a correlação, né? Então falta um letramento, um entendimento, né? Que também é um movimento que o Sebrae e a gente que atua aqui no Mato Grosso, que cedia ao Centro Sebrae de Sustentabilidade. Isso é um orgulho para nós, que o Sebrae Mato Grosso hoje tem uma unidade que é um centro de referência no tema de sustentabilidade e ele atende de âmbito nacional. Nós temos um status nacional aqui dentro do estado, né? Então, um orgulho para nós saber que em Mato Grosso tem um Sebrae que leva o tema de sustentabilidade para o Brasil inteiro. Então, a gente pauta, a gente subsidia o atendimento do sistema Sebrae nesse tema. Então é a nossa missão desmistificar isso, mostrar para o pequeno negócio que boas práticas de gestão diminuem risco, diminui custo, né? Boas práticas de sustentabilidade vai contribuir para o seu negócio e te posicionar de um jeito diferente e também trazer uma reflexão do qual é o meu papel nesse contexto. Todos nós, cidadãos, empresas de pequeno porte, grande porte, instituições de qualquer forma, precisa olhar qual é o meu papel, né? Qual é o meu impacto, né, ambiental, positivo, que eu posso fazer a partir de uma boa prática de sustentabilidade? Qual é o meu impacto positivo no âmbito social? Não? Então a gente vê que o empreendedor, ele deixa um legado, né? Mais do que ele empreender para o seu subsídio, para o subsídio da sua família, que é super legítimo e é importante ele ter uma saúde financeira, então ele está tentando sobreviver, que não é fácil ser empreendedor no Brasil, é imposto, é muitas premissas, é muitas vulnerabilidades que ele vence todo dia, né? E aí quando ele vê uma narrativa de sustentabilidade, de repente não entende que isso pode contribuir para o negócio, ele pensa, mais uma coisa que eu vou ter que implementar e gerenciar, e quando ele consegue perceber que isso contribui e o nosso papel fazer essa ponte, isso melhora o negócio dele, reposiciona e ajuda até na diminuição de custo, por exemplo, na área de energia. Era isso que eu queria te perguntar, se a gente tem algum cálculo que mostra qual é a porcentagem de ganho que a gente tem a partir da adoção de práticas ESG, se a gente conseguiu nessa pesquisa computar isso. Essa pesquisa ela não teve esse objetivo, mas temos uma pesquisa anterior que fala das práticas de sustentabilidade que mostra muito isso, que é o engajamento dos pequenos negócios, boas práticas de sustentabilidade. Ela traz justamente esse cálculo. Vai depender do negócio, porque tem negócios que a questão da água é um fator maior, né? A questão da energia é praticamente para todos. A energia é um custo alto, elevado para as empresas, e essa é uma pauta que é comum para todos os setores. Então, é um dos primeiros movimentos que a gente sinaliza, porque aí o empresário ele já vê no bolso, vamos dizer assim, já a diferença. E aí ele começa a incorporar outras práticas a partir daquilo que é uma dor maior para ele, né? Então, a energia, dependendo do setor, 30% de economia, é muito 30%. Algumas situações são 40%, ou às vezes só com eficiência energética, de manutenção, né? De repente, de fazer um ajuste na estrutura física quando é possível, né?
Então, assim, você consegue tangibilizar isso, né? Vai depender muito do setor, para o setor, porque você olha também a questão de estoque, às vezes gestão de estoque. Você vê, às vezes, práticas simples, tecnologia simples de organização de estoque, que evita desperdício, né? Então, no processo produtivo, a gente olha, por exemplo, pegar uma pizzaria, vou dando um exemplo bem prático, para ficar bem didático, né? Não tem uma ficha técnica de produção, e aí você vê que uma pizza vai mais mozzarella, outras vai menos, não tem um padrão, né? Mesmo que seja artesanal, tem que ter mínimo um padrão. E aí você está tendo um desperdício que você não está vendo, porque não é que o queijo caiu ou porque a calabresa caiu, você vê esse desperdício mais visível. Estou falando do desperdício da montagem mesmo. E que o cliente não percebe valor quando vai umas 10 calabresas a mais, mas que isso no montante do custo, mês, né? Do ano, a gente já fez cálculos, dava para comprar metade de um carro. Um carro popular, 0. Quer dizer, isso é um custo que a empresa não está vendo. E que isso também é sustentabilidade, porque é um desperdício. Muitas vezes você está tendo um desperdício visível, outras vezes você está tendo um desperdício que você não vê. E que isso não está agregando valor para sua empresa, não está fazendo diferenciação para o seu cliente. Então, ninguém está ganhando, ninguém está percebendo, né? Então, padronizar o processo de produção, isso também é sustentabilidade. Então, e aí você começa a trazer esses exemplos, mostrar o como fazer, desmistifica e aproxima. O empresário começa a perceber, não, isso é minha pauta também, né? Isso tem a ver. E quando eu gero menos desperdício, eu reduzo o custo e estou ajudando a natureza, porque para produzir aquele queijo que eu desperdicei foi água, foi manejo, entendeu? Você começa a fazer uma correlação mais sistêmica do processo, você começa a ter um entendimento, uma consciência maior que aquela energia desperdiçada não é só um custo a mais para a minha empresa, tem todo um processo por trás que impactou. Nada é isolado, né? Tudo envolve uma cadeia. Tudo conectado. E a gente começa também a elevar o nível de consciência desse líder, desse gestor, né, desse empresário, que ele passa a perceber uma outra dimensão do seu papel. Ellen, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, a gente ficaria conversando aqui um tempão, mas eu agradeço a sua disponibilidade e deixo o microfone à disposição caso queira fazer mais algum esclarecimento. Sim, olha, e esse tema está tão forte que nós vamos realizar agora em maio, 24 e 25 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal, gratuito. Durante, né, das 14 às 21 horas, o maior evento de sustentabilidade que tem no Brasil para pequenos negócios, que chama Ciclos, que é o Congresso Internacional de Sustentabilidade para os Pequenos Negócios. E a pauta ESG e outras pautas correlacionadas nesse universo para os pequenos negócios vai estar sendo discutida com especialistas, com empresários. Então eu convido aqui quem quer se aprofundar e entender mais sobre isso e como isso pode melhorar e impactar positivamente o seu negócio. Você que é também profissional, quer conhecer como isso pode dialogar com a sua profissão, está convidado para participar dos ciclos 24 e 25 de maio no Centro de Eventos Pantanal. A inscrição é gratuita. Em breve a gente vai estar com o site do evento no ar. Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam um aumento de mais de 150% nos implantes capilares nos últimos 10 anos. O método é uma forma de lidar com as complicações causadas pela queda de cabelo ou pela alopécia. Tanto homens quanto mulheres lançam mão do recurso. Estudos apontam que, atualmente, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem de alopécia androgenética, mais conhecida como calvície. Com a preocupação estética aumentando a cada ano, a busca por transplante capilar cresceu e registrou um aumento significativo nos últimos anos. Isso porque a evolução dos tratamentos proporciona soluções cada vez mais naturais. Nós avançamos muito aí nos últimos 5 anos, então hoje nós conseguimos entregar para o paciente um resultado tão natural que a maioria das pessoas não percebe que foi realizado o transplante. Diferente do famoso cabelinho de boneca, que era os primeiros transplantes que os resultados eram muito ruins. Colocava-se uma quantidade pequena de fios e eles muito artificiais, de um formato, parecia a gente fala parece uma plantação, alguma coisa do gênero assim, então o resultado não era tão legal.
O paciente tinha dor no pós-operatório, ficava com a cicatriz até o final, até o resto da vida. Então, hoje não tem nada disso, né? Então, o transplante hoje não deixa nenhum tipo de cicatriz linear, então não aparenta que foi feito o transplante, independente do corte de cabelo que ele fizer. Tá? Então, com essa cicatriz, o paciente não podia cortar o cabelo mais curtinho que aparecia. Uma década atrás, quem se submetia a algum tipo de cirurgia contra a calvície podia ter os cabelos assemelhados a peruca, milharal ou cabelos de boneca. Hoje, é possível que ninguém perceba que alguém abandonou sua falha capilar em poucas horas de cirurgia. O que nós vamos fazer? Retirar folículos das regiões das laterais de trás que não sofrem com a ação do DHT e transplantá-los para cá. Então, primeiro, processo do transplante, um planejamento, né? E daí, nós vamos, assim que a gente raspa o cabelo, cada paciente é único, então nós não usamos molde, não usamos uma régua diferente, um laser que deixa todo mundo com o mesmo rosto, não. Eu falo que o nosso trabalho se assemelha muito ao de um alfaiate, então nós personalizamos, o transplante tem que ser para aquela pessoa. Então, de acordo com a medida do rosto, o formato do rosto, nós vamos fazer o planejamento onde nós vamos colocar os fios, tá? Acabou esse planejamento, o paciente vai para o centro cirúrgico, recebe anestesia, ele vai dormir durante o procedimento todo, tá? Zero dor, tanto no procedimento como no pós-operatório. Também outra vantagem do transplante, não dói, porque não tem corte, não tem ponto, né? E aí nós vamos retirar, primeiro passo, retiramos os folículos das laterais de trás, aí depois nós vamos fazer uns furinhos onde nós vamos colocar os folículos de volta, e aí assim que a gente acabar os furinhos nós vamos colocando, terminou a cirurgia, lógico, como é um por um, nós estamos falando de umas 8 horas de procedimento, é um trabalho manual, uma equipe, nós somos 3 médicos na equipe, tá? E mais em torno de 5 enfermeiros durante o procedimento. Para quem pensa que a calvície atinge apenas os homens, é importante a informação de que doenças emocionais, como o estresse e a ansiedade, além de doenças hereditárias, estão entre as principais causas da calvície feminina. Fazemos só transplante capilar de homens? Não, a gente faz toda a parte de tratamento de queda, as mulheres sofrem muito com queda, então assim, a mulher, o emocional pesa muito. Então, por exemplo, se ela bateu o carro, mudou de trabalho, ficou com uma criança doente em casa, às vezes fez algum procedimento cirúrgico, cabelo pós-gestação, o cabelo cai, despenca, né? Então nós temos tratamento para isso. Às vezes quer fazer uma química no cabelo, vai fazer luz, vai fazer um alisamento, o cabelo depois cai. Então nós temos como proteger esse cabelo para que ela passe por esse período sem sofrer. Tá? Porque para a mulher o cabelo é muito mais importante, até culturalmente, do que para o homem. Então a gente tem que cuidar bem, a gente cuida bem das mulheres para isso. Em meio à rotina urbana surge um refúgio rural. É a fazendinha Rancho do Vale, situada no bairro Copa Mil, que permite a contemplação de mais de 15 animais, incluindo desde bovinos a aves. Com o intuito de trazer um pedaço do campo para a cidade, o cuiabano Sidney Soares inaugurou uma fazendinha urbana repleta de diferentes espécies de animais no meio da cidade. O espaço, inaugurado pouco menos de 2 meses, oferece ao público a oportunidade de se conectar com a natureza e com os animais. Então, a ideia da fazendinha surgiu na época da pandemia, que a gente recebeu muitos amigos no sítio e perdi um pouco do nosso lazer, né? Daí eu resolvi fazer uma fazendinha, visitei outras fazendinhas em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e trouxe a ideia para as demais pessoas que quiserem conhecer, as escolas, os amigos, clientes, virem ter esse contato com os animais, sendo que a gente já tinha proporcionado para os amigos mais próximos da família, o pessoal ia para lá e super adorava a ideia. E aí trouxe esse contato real com os animais, né? Como você viu aqui, é direto, né, esse animal. Aqui em total tem 23 espécies de animais, entre aves e animais bubalino, bovino, equino, caprino, suíno, porquinho da Índia, temos coelho, tem bastante, e vai chegar mais espécies também, vai vir os fazões, os pavão, mais cavalo para andar, para as crianças andar.
Com um ambiente seguro e supervisionado, a Fazendinha Rancho do Vale promete ser um destino encantador para famílias em busca de diversões educativas. Tem um monitor que acompanha a visitação, né, que explica dos animais e faz interação com as crianças, né, pega o coelho para tirar foto, tem um passeio a cavalo, tem como tirar o leite da búfala, o monitor corta o capim, né, tem um capim fresco para eles, aí tem a interação de dar o capim para os animais, tem a raçãozinha para os coelhos e a alface para os gansos comem na mão também. A Fazendinha Rancho do Vale está localizada no bairro Copa 1000, em Cuiabá. A entrada custa R$10 adultos e R$5 crianças. Sim, a gente abre de terça a sexta das 4 às 22 horas e sábado e domingo das 9 às 22. E feriado também. Temos final de semana e feriado os pratos regionais, né? E durante a semana as porções. No momento, até a gente vai ampliar mais o restaurante ali dentro e vai ter um buffet completo com um fogão de lenha para o pessoal servir comida da roça. Pode estar vindo no dia, não precisa de reserva, é 10 adultos e 5 crianças de 2 a 5 anos. Eu queria, falar para o pessoal vir conhecer, né? Ter essa interação com os animais, ter um contato próximo. As crianças gostam demais, as crianças entram rindo e saem chorando daqui. A única parte ruim. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este instante, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer o programa. Michele, mas como que eu faço isso? Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Nesses canais você pode dizer pra gente o que você gostaria de assistir aqui no Papo, seja nas entrevistas ou nas reportagens. A gente aguarda a sua participação. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!